Olá, bom dia, meus queridos e amados. Estamos nós novamente em nossa escola bíblica, dando continuidade aos nossos estudos da manhã. Nosso texto-chave é o Salmo 119 e o verso de número 105. Este é o nosso texto chave da nossa lição, que diz desse modo. Acompanhe Salmo 119, verso de número 105, que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, minha irmã. Nosso tema destes meses que seguem-se, 2, 3 meses provavelmente, são as Escrituras, ou reconhecendo o valor da Escritura, da Palavra de Deus, para uma vida de serviço ao Senhor. Já tratamos nesta lição o destaque sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos, as qualidades que as Escrituras nos trazem da pessoa de Deus. Falamos como Deus se revela, se manifesta a nós, o antropomorfismo, né? O antropopatismo de Deus, né? Deus tem pés, tem mãos, os sentimentos de Deus que Ele usa nas Escrituras, os sentimentos humanos, melhor dizendo, tudo isto para que Ele pudesse se comunicar conosco e nós pudéssemos entendê-lo, pudéssemos compreendê-lo. E então Ele, embora João 4,24, Deus é Espírito, Ele manifesta, Ele revela-se através do antropomorfismo, figuras humanas, pão, pés, mão, né? Braço, e os sentimentos, alegria, tristeza, tudo isto para poder comunicar-se perfeitamente conosco. Tudo isto já tratamos. Nós queremos avançar um pouco mais no nosso tema, talvez encerrar hoje esta lição, nossa lição 7. Hoje queremos destacar e lembrar, vamos ler a partir de Gênesis, no capítulo 2, vamos ler alguns textos para o nosso destaque de hoje. Na sua lição, se você tem em mãos, é a lição do item número 5 dentro da nossa lição. Nós vamos ler os primeiros versículos e aí vamos entrar nas nossas ideias e aplicações. Gênesis capítulo 2, vamos ler os versos 7 e 8, você pode acompanhar na lição aí, 2, 7 e 8 de Gênesis, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Leia comigo o verso 21 ainda. Verso 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. A nossa ênfase, esta primeira ênfase das Escrituras para nós hoje, é que a Escritura, e nós tocamos no encerramento, no domingo anterior, que a Escritura Sagrada, ela nos foi dada, entre outras coisas, como um instrumento concedido por Deus para a manutenção da nossa
comunhão com Ele. Deus queria interagir conosco. Deus queria esta comunhão, este relacionamento. Este foi sempre o objetivo de Deus, estar em um relacionamento com a coroa da sua criação. Deus se auto-revelou a nós exatamente para isto. Então, os versos que nós lemos aqui, 2, 17, 7 de Gênesis 8, que destacou então a criação do homem, depois a criação do jardim, a criação da mulher. O destaque para nós é deste desejo de Deus de relacionar-se com a coroa da sua criação, que carrega a sua imagem, carrega esta imagem moral, possuindo os elementos da personalidade, o intelecto, os sentimentos e então a vontade. No capítulo 3 de Gênesis, versículo número 8, nós lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, tudo isto, a ideia que estamos apresentando é o desejo de Deus relacionar-se com o homem. Criou jardim, mulher, a comunhão de estar com ele cada dia no jardim, na viração do dia ali. E a sua palavra que temos em nossas mãos, então é nesse desejo de Deus se fazer a manutenção através das Escrituras em nossas mãos, da nossa comunhão com Ele. Esse Deus que nos conhece completamente, totalmente, na sua onisciência, na sua onipresença, como nós já estudamos anteriormente, no Salmo 139, por exemplo. Mas queremos destacar algumas verdades que estão inclusas em alguns textos diretamente de Gênesis. Ainda, esse Deus tão maravilhoso, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos guiar, Ele deseja nos orientar, e Ele se revelou a nós para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos entender a beleza da sua santidade e nós pudéssemos então servi-lo e desfrutar dele também, da sua pessoa. Ora, Gênesis 1, 28, acompanhe comigo. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu estou destacando, vou apenas pontuar, você pode pensar mais profundamente sobre isso. Primeiro, Deus falou ao homem. Deus falou com o homem. Como diz o nosso texto, Deus o abençoou e Deus lhe disse: sede fecundos. A minha ideia aqui é a comunhão e a amizade de Deus com a sua criação. Deus falou ao homem. Depois, o verso 28 mesmo diz que o Senhor lhe disse para ser fecundo, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar a terra, para dominar sobre tudo aí. O verso de número 29 vai acrescentar: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos seja para
mantimento, e o 30, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Por que estamos destacando tudo isto? Ora, Deus falou com o homem, Deus se relacionou, estabeleceu este relacionamento com o homem. Agora Deus dá informações sobre o mundo criado e dá também ao casal, fala ao homem, melhor dizendo, dá a ele as diretrizes, as informações sobre o mundo e qual é a sua parte dentro da criação de Deus, dentro da sua criação. Em terceiro lugar, no capítulo 2 e o verso 17, a gente quer destacar que Deus manifestou, relembrou, trouxe a Adão a sua soberania e o seu governo supremo sobre todas as coisas, porque ele vai a Adão e apresenta uma proibição e também a penalidade que caberia caso houvesse transgressão. Nós já conhecemos a história. 2:17 de Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou com o homem, Deus desejou este relacionamento, o criou à sua imagem. Deus dá informações sobre o mundo criado e diz qual é a sua parte dentro da criação. Terceiro, Deus manifesta que ele é soberano, seu governo é supremo. Ele apresenta uma proibição e a penalidade também para a transgressão. Nós sabemos que Adão e Eva pecaram, eles transgrediram e eles sofreram, e nós com ele, e nós nele, nos lombos de Adão, a penalidade da morte e da disposição para pecar. Em quarto lugar, no amor do nosso Deus, em seu amor, ele deu as palavras de promessas ao casal. Nós conhecemos bem Gênesis 13, de 15 até 19, Deus diz que ele iria trazer um Salvador. Todos nós devemos entender bem isto. O verso 15: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todos nós devemos compreender plenamente que este é a primeira promessa de Deus sobre o Redentor. O Redentor queria estabelecer ou realizar a sua obra salvadora de uma maneira perfeita e completa na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, as Escrituras são para nós, a palavra de Deus, um instrumento para a manutenção da nossa comunhão. Deus se revelou a nós para isto. Ele fala ao homem, ele o criou o jardim, criou a mulher, deu as informações sobre o mundo, a parte dele lá, mas determina, revela, melhor dizendo, a sua soberania, o seu governo, da proibição, da punição, no seu amor. Sabendo da queda, lhe oferece a promessa do Redentor para a humanidade. Tudo isto também nos serve para entender e para compreender, do ponto de vista de Deus para nós, é uma motivação para nós confiarmos em Deus, para nós confiarmos no Senhor, para nós confiarmos no seu poder, para nós confiarmos na sua glória, para nós confiarmos na sua sabedoria. Deus, este Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. E ele tem um controle em tudo. Todas as suas obras, todas as suas realizações são em santidade e em perfeição infinitas.
Deus é perfeito, é santo e toda a sua obra tem esta perfeição infinita. Então isto serve para nós, para revelar, para mostrar o poder, a soberania de Deus, o cuidado dele para conosco e nos levar a confiar nesse Deus tão maravilhoso, tão cheio de graça e que nos ama. Veja, vamos ler o Salmo 96. Vamos ler o Salmo de número 96. Salmo de número 96. Vamos ler então os primeiros versos deste salmo. Vamos ler aqui a partir do versículo 3 até o versículo 8, que diz assim. Vamos começar a partir do verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Este é o Deus majestoso, cheio de glória, onde nós devemos cantar, devemos louvar, devemos anunciar entre as nações, entre os povos todos, estas suas maravilhas, a sua majestade, o nosso Deus, o nosso Criador. Nós podemos ler ainda, tem o Salmo 27, mas vamos ler Salmo 27, 1 e 2, mas leia comigo Jó. Vamos pensar dos muitos textos, vamos pensar em Jó 26. Jó 26. Jó 26, acompanhe comigo, Jó 26, o verso 14, que diz assim a palavra do nosso Senhor. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Interessante, né? As palavras, eis que isto é apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Grande Deus, como diz o escritor, isto é leve, que temos sabido e entendido, porque ele nos quis revelar, porque ele nos deu a conhecer a si mesmo, através da sua palavra, porque ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Daí dizemos que a palavra, as escrituras sagradas fazem esta manutenção da nossa comunhão com ele, porque elas nos ensinam sobre Deus, elas nos fazem conhecer Deus, para nós entender ele, e aí nós podemos adorá-lo, podemos servi-lo e também desfrutá-lo, do nosso Deus. Olha, de tudo isso que temos visto nesta lição até aqui, sobre Deus e a revelação de quem este Deus da palavra é, a Escritura, como já dissemos em outra ocasião, é algo de valor incalculável para a nossa vida e para podermos servir a este Deus e podermos manter este relacionamento com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Note este controle de Deus, este poderio desse Senhor, de como tudo está debaixo do poder da sua palavra, e por isso o valor que ela ganha, que ela tem para cada um de nós. Vamos ler, vamos pensar no exemplo do chamado, por exemplo, do profeta Jeremias,
onde Deus decreta, ou declara, melhor dizendo, que o faria juiz das nações. E isto com base na sua palavra, que iria colocar na boca de Jeremias. Veja aí, Jeremias, no capítulo 1, destaque é para a palavra de Deus, a sua autoridade. Não está na pessoa do mensageiro. Estou me referindo à mensagem, à palavra de Deus colocada nos lábios do mensageiro ou do profeta. Jeremias 1 e o verso de número 7, 8, 9 diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 10, 9, aliás. Deus estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Verso 10 agora. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. A nossa ênfase aqui é que a palavra seria colocada nos lábios, na boca de Jeremias. A ênfase não é o profeta ou o mensageiro, é a mensagem, é a palavra de Deus que estaria nos seus lábios. E esta palavra, porque é a palavra de Deus, ela iria arrancar, ela iria derrubar, ela iria destruir, ela iria edificar, por ser a palavra de Deus. Não é o mensageiro, é a palavra que tem a força do Deus da palavra para cumprir tudo quanto ela declara, tudo quanto ela assevera, tudo que ela afirma para ser cumprida. E então Deus coloca na boca do seu porta-voz e ele vai falar a verdade de Deus, ele vai profetizar, vai vaticinar a vontade de Deus, a sua profecia, o acontecimento, e porque ela é a palavra de Deus, ela irá se cumprir. Que valor, que peso tem a palavra de Deus. Note, meu querido, meus amados, Deus é soberano sobre tudo e a sua palavra é um instrumento dele para executar toda a sua vontade. Jeremias vai lá, abra a sua boca, diz a minha palavra, a minha vontade, a profecia que eu coloco em teus lábios, e vai cumprir-se a minha palavra, aquilo que eu declarei irá ser realizada. E nisto, como ele falou, tu vai derrubar, tu vai levantar, tu vai destruir, tu vai edificar. Mas é a palavra de Deus que vai cumprir a vontade do Deus da palavra. Isaías, você conhece, deve conhecer muito bem, 55, versos 10 e 11 nos diz assim, verso 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu querido, aqui em suas mãos está
a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Esta é para nós a palavra do Senhor e ela vai cumprir toda a sua verdade, sejam as bênçãos de Deus, sejam as suas maldições, seja os seus juízos, seja o seu julgamento, ou sejam as promessas do Senhor, elas irão se cumprir conforme se adequar na vida de cada um, em relação à resposta que o homem dá à sua palavra, ou como o homem se submete à palavra de Deus. Ela pode ser a palavra de salvação, se você crer na verdade que ela declara, de que quem crer em Cristo, como aquele que morreu na cruz como seu substituto, como o homem-deus, o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, você será salvo. Esta é a declaração de Deus. Você pode não crer e chamar Deus de mentiroso, como diz lá em 1 João. Mas ela vai cumprir cabalmente o seu propósito naqueles que creem. Salvará da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, quando nos apresentarmos finalmente para a glória com o nosso Senhor. Cumprirá. Senão ela vai cumprir cabalmente, vai cumprir os seus juízos e os seus julgamentos em quem rejeitar o Evangelho, por exemplo, da graça de Deus, como estamos estudando no domingo à noite, a segunda vinda de Cristo. Vai condenar, vai lançar fora da presença de Deus, da presença do Senhor. Toda a palavra vai ser cumprida. Esta é a palavra do nosso Deus. Ora, este poder soberano de Deus e a sua palavra, como nós já falamos sobre isso, mas está aí na sua lição, no número 7.1, a criação, né? Hebreus, no capítulo 11, apenas para enfatizar, Hebreus 11, e então o verso de número 3, que é o texto especial também, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem ou que não existem. É a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder da palavra do Senhor. Como isto é interessante. Mas há uma coisa em Hebreus 5 e 14 que eu queria destacar também. Hebreus 5, verso 14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mas o alimento sólido. O que é o alimento sólido? Nós sabemos que a Bíblia fala que a palavra pode ser um leite, né? Os elementos básicos, princípios elementares da fé, o leite da palavra. Mas há um alimento mais sólido das Escrituras, das verdades mais profundas de Deus, a escatologia, a volta do Senhor, o arrebatamento, a vida da igreja, os últimos dias. Mas esta palavra, como diz aí o texto de Hebreus 5, 14, sólida, é para aqueles que estão se exercitando, praticando, se exercitando nela, para aprender a discernir não somente o verso 14, o bem, mas também o mal. Note que pela prática, pelo exercício da palavra, e a palavra sólida, aquele alimento mais profundo, na qual nós vamos nos exercitando nas Escrituras, para nos tornar sábios, para ter
termos o discernimento do bem e do mal. É esta palavra, as Escrituras Sagradas que está nas suas mãos, que deve ter para você um valor também incalculável. Queremos lembrar algumas verdades, ainda elencar ou destacar aqui. As Escrituras, elas revelam da parte de Deus. É Deus que está revelando nas Escrituras e servem para nós entendermos Deus, seu plano, seus propósitos. De outro lado, o seu poder, a sua soberania, isto me levar a conhecê-lo, para poder adorá-lo, então servi-lo e desfrutá-lo com entendimento e com sabedoria. Mas isso vem a partir da palavra de Deus, da Escritura, na qual eu devo crescer, deixar de ser criança, me tornar adulto, deixar do leite para as coisas sólidas, me exercitar na palavra e criar discernimento espiritual, do bem e do mal, maturidade cristã. Isso vem através, especialmente ou principalmente, da palavra de Deus. O seu principal instrumento para a nossa educação na justiça e da vida cristã, como devemos andar. Então, quero só lembrar alguns pontos aqui, que é a palavra que nos revela, ela que nos dá e nos leva a esse conhecimento de Deus, que nos leva ao temor de Deus, à adoração de Deus, a servir a Deus e desfrutar de Deus. Primeiro, as Escrituras nos dizem que Deus, melhor dizendo, Deus tem um programa para todas as épocas e os períodos pré-determinados por Deus. É isso que as Escrituras nos revelam, por isso que ela se torna tão grandiosa, tão especial para nós. Por exemplo, Paulo fala em Romanos 5:14 que há um período entre Adão e Moisés. Houve um período, um acontecimento marcado pelas Escrituras. 2, João fala da lei, é verdade que Moisés nos deu a lei, mas ele acrescenta que por Cristo é que veio a graça e a verdade. João 1:17. Em Lucas 21:24, Cristo disse que há o tempo dos gentios, um período dos não-judeus, onde eles teriam dominação. E ainda, com relação aos judeus, ele falou que há para eles tempos e estações. Isto está em Atos 1, verso 7, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Por exemplo, 4. A Bíblia tem indicado que há os últimos dias para Israel nesse seu conflito. Em Isaías 2, de 1 a 5, Israel, a nação, será restabelecida pela graça de Deus. Mas também a mesma palavra nos fala dos últimos dias para a igreja. Em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 ao verso 5, os últimos dias da igreja, a sua vida aqui, toda a apostasia que acontecerá, os falsos mestres, tudo isto. O que eu estou destacando é que a Bíblia está traçando que há períodos, há épocas estão determinadas por Deus, na sua palavra que nos orienta, e nós vamos vendo ela acontecer, ratificar a palavra profética ou a verdade de Deus, as Escrituras Sagradas. Nós podemos lembrar ainda que essa Escritura assegura que que Cristo se assentará no trono de Davi, nesta linhagem davídica que vem de Davi, de Davi, e que Jesus Cristo é descendente desse trono, e há aquela promessa que vai se cumprir lá na frente, né? Nos dias em que Cristo voltar, restabelecer Israel. Vamos estudar ainda sobre isso, provavelmente no horário noturno de nossas mensagens sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Cristo ali naquele reino vai reinar para sempre. Também é falado por boca, isso foi falado pela boca do anjo, né, Gabriel,
Lucas 1, 31 a 33. Em sexto lugar, destacamos ainda, dentre esses eventos aqui, a esperança do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,16. Estamos falando isso à noite. Bem como a segunda vinda propriamente do Senhor Jesus Cristo. Todas essas afirmações, elas repousam sobre as Escrituras Sagradas, sobre as afirmações da Bíblia, da Palavra de Deus. Por isso é para nós algo especial, para nos guiar, para nos dirigir, para aprendermos sobre Deus e então nós tememos a Deus, nós adorarmos a Deus, nós desejarmos servir a Deus e nós também podemos desfrutar desse Deus tão maravilhoso. Finalmente, destes eventos, eu lembro que também a Escritura nos afirma que haverá novos céus e uma nova terra que vai permanecer, para sempre. Isaías 65, 66, 2 Pedro 3, Apocalipse 21, falam sobre isto. Deus tem o controle também, diz as Escrituras, sobre todos os eventos naturais. Vamos ler o Salmo 147. O Salmo 147. Vamos ler o verso 4. Talvez a sua lição não tenha o versículo 4, mas aí apontando, mas esses versos 4 e diante são tão importantes que acho que é bom você ler todo o capítulo e que não temos o tempo suficiente para isto. Mas você pode examinar. Salmo 147, eu vou ler o 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Então ele segue. Vamos pular para o versículo número 15. Verso 15 diz: Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja os seus gelos em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Minha ênfase, lembre-se, é sobre a palavra. Deus ordena, Deus manda. Esta é a palavra de Deus. E esta palavra está em nossas mãos. Deus revelou a Escritura como ela está em nossas mãos para ser esta revelação de Deus, o nosso guia, a nossa orientação para conhecermos Deus, aprendermos de Deus, desfrutarmos de Deus, temermos a Deus, servirmos ao Senhor, desfrutar dele, das suas bênçãos em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, como a Escritura deve ser importante na sua vida. Porque isto, como é a nossa temática desse trimestre aí, ou quadrimestre, para nos influenciar de que maneira nós vamos servir a Deus. A palavra terá esta influência em nossa vida, conforme nós a conhecemos melhor, porque nela vamos conhecer Deus, vamos temê-lo, vamos adorá-lo, vamos servi-lo, vamos desfrutar dele, vamos aprender de suas bênçãos. Eu quero terminar lendo o que disse Schaeffer. Deus é livre para dispor de sua criação como lhe apraz, mas a sua vontade, como já se viu, é guiada totalmente pelos aspectos verdadeiros e benevolentes de sua pessoa. Toda majestade e glória pertencem a Deus. Todas as coisas materiais são dele pelo mesmo domínio absoluto. Os homens mantêm propriedades por direitos que são somente temporários e permitidos por Deus. Salmo 50:10. Tu ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade,
porque do Senhor são as colunas da terra e sobre elas pôs ele o mundo. 1 Samuel 2, de 6 a 8. Ora, para Deus, todas as coisas são conhecidas desde a eternidade, e as Escrituras por isso são para nós um tesouro, irmãos. Um tesouro, uma vez que ela revela os propósitos de Deus, as suas minúcias dentro da nossa limitação, para que eu e você pudéssemos descansar no poder e na sabedoria infinita de Deus, e isto proporcionar a nós gozo e alegria em saber que tudo está nas mãos daquele que nos criou e daquele que nos amou a nós, como também amou o seu próprio Filho, como diz João 17 e o verso 23. Deus me amou e amou a você como ele amou ao seu Filho. E nós estamos nas mãos desse Deus quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos descansar no poder e na sabedoria infinita desse Deus que nos amou. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Tenha as Escrituras em maior conta na sua vida, porque ela é de um valor inestimável. Ela é a carta de amor de Deus para você. Deus te abençoe. Abençoe a todos e que essa escola possa, de fato, acrescentar e agregar à sua vida valores para você cada dia mais temer, amar, adorar e servir a Deus. Deus te abençoe até a noite, falando sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe até lá, em nome de Jesus. Amém.